Boa tarde, gente. Mais uma vez estou eu aqui, muito feliz pela recepção que eu estou tendo, vocês visualizando os meus vídeos, né, e fazendo seus comentários. Peço mais uma vez que se inscrevam no canal, repasse para suas amigas, para seus amigos, para que a gente possa cada vez mais aumentar esse canal, né, aumentar nosso rol de amigos, né? O intuito de hoje é falar sobre as espécies de casamento. Como vocês podem ver, eu publiquei um vídeo sobre o casamento, um aspecto histórico, tentando criar uma polêmica, né, para a gente criar um diálogo, construir uma sociedade livre, uma sociedade democrática, né, para que a gente possa viver com mais harmonia. Mas hoje eu vou falar das espécies, dando continuidade, né? Eu vou falando das espécies de casamento. Bom, o Código Civil brasileiro, que é de 2002, né? Ele adota ou admite duas espécies de celebração de casamento. O que é isso? É o casamento, vem em previsão, deixa eu falar logo, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 226 da Constituição de 1988. Tá? É o casamento civil, né, que vem previsto no artigo 1512, e o religioso com efeitos civis vem previsto nos artigos 515 e 516, né, do Código também Civil de 2002. Tá? O casamento no Brasil ele é regido unicamente, casamento civil, obviamente, pelo Código Civil. Tá? Não tem outra lei que trata desse assunto a não ser o casamento civil, o Código Civil, tá certo? Da celebração do casamento. É importante demais esse ato, né? Ato solene, ato que tem uma importância cultural, uma importância antropológica, vamos dizer assim, né? Que é a busca do homem, né? O aprimoramento, né? O melhoramento, né? Da espécie humana, porque cada vez mais que a gente evolui, mais conhecimento a gente vai adquirindo, mais harmonia nós vamos adquirindo. E o casamento é o quê? Casamento é união de família, né? União de vida, né? Quando as pessoas decidem se casar, elas estão abrindo, vamos dizer assim, abrindo mão do eu e criando nós, né? Quando você casa, não é mais eu, né? Eu tem que ser nós, né? Porque é sua esposa, seu esposo que tem que andar em harmonia, em conjunto, tá certo? Então o casamento civil, né? Ele é realizado no cartório perante o tabelião ou em qualquer outro local, né? Desde que seja o local pode ser escolhido por você, pelos noivos, não precisa de casar no cartório. Você pode casar na sua casa, pode casar numa chácara, num clube. Claro que você vai pagar um pouco mais, porque o tabelião vai cobrar essa taxa, né, de deslocamento. Você pode casar. Tá? A solenidade, ou seja, a celebração do casamento, será em dia e hora marcado, pré-determinado pelos noivos, né? E também com a certidão de habilitação do cartório. Não adianta dizer, eu vou casar dia 4 de junho de 2021. Naquele dia, naquela hora, você tem que estar pronta para casar, pronto para casar, tá certo? E é uma solenidade que aonde for tem que ser de portas abertas com a frequência de todos. Qualquer pessoa pode entrar e assistir à cerimônia, tá certo? Não pode, por exemplo, um dos requisitos da validade do casamento é o tabelião, quando ele chega no local, num clube, numa casa, numa fazenda, ele vai procurar que na hora que ele estiver fazendo o rito ali do casamento, as portas têm que estar abertas. Para quê? Para que não seja uma coisa escondida, umas coisas na mutreta. Por quê? Porque o casamento é interesse de todos, o casamento é interesse de terceiros, né? Que sabe que você é casado. Vai influir? Ah, mas não tem importância, ninguém precisa saber o que eu casei. Claro que precisa, porque você casado, você assume uma condição jurídica bem diferente da condição que você era solteiro, tá certo? Então é preciso que o ato solene é para dar importância, para determinar a importância daquele ato que você escolheu, que você decidiu tomar, você participar, né? Concretizar. Quando você se reúne a uma outra pessoa, é de muita responsabilidade, então tem que ser num ato bem público, bem solene, para você saber da importância. Eu sempre falo o seguinte,
Quando você vai casar, você convida 300 convidados, distribui convite e ganha, e põe a lista na Casa Bahia, lista na Casa Magali. Olha eu fazendo propaganda ali, né? Tá bom. Desculpe, essa não, eu peço desculpa, eu não queria. Mas você põe lá a sua, desculpa, você põe a sua lista de compra numa loja, o convidado vai lá e compra, na outra loja, o convidado vai lá e compra o seu presente. No dia do casamento você está cheio de presente e contrata fotógrafo, e contrata filmadoras, e escolhe álbum, e é aquela festa. Mas quando é para se divorciar, você não quer ir ao cartório assinar a escritura. Quer dizer, olha a diferença. Quando você quer ostentar que você está assumindo a condição de casado ou de casada, você quer que o mundo inteiro saiba. Mas quando você vai se divorciar, você não quer nem ir ao cartório assinar uma escritura de divórcio. Ou ir ao fórum, uma audiência, tá certo? Então é muito importante essa responsabilidade de você ter essa consciência do ato tão importante que é o casamento, tá certo? Ela, como eu falei, ela será pública para todo mundo, com toda pessoa, quem quiser assistir a cerimônia de casamento no civil, tá certo? E na igreja também. A igreja também sempre está, graças a Deus, as igrejas sempre estão de portas abertas, né? Quando da gratuidade, vamos dizer que os noivos não têm condições financeiras de arcar com as despesas. Eles fazem uma declaração ao oficial de justiça, na forma da lei, que não tem condições de assumir as despesas cartorárias e custas judiciais, e então o tabelião é obrigado a realizar o casamento grátis, tanto a parte de homologação como uma primeira certidão que é grátis. E essa primeira certidão é direito constitucional, está na nossa Constituição, tá certo? O casamento civil o casamento religioso com efeitos civis, tá certo? Atendido, desde que atenda os requisitos, né, está lá previsto nos artigos 515 e 516 do Código Civil, o matrimônio religioso tem a mesma eficácia, o mesmo efeito do casamento civil, tá certo? É suficiente que essa documentação seja encaminhada ao cartório para que ele tome as providências, né, e que com a assinatura do líder religioso, todos aqueles parâmetros que tem esse casamento tem o mesmo efeito do casamento realizado no cartório. Tá? Você se habilita no cartório, entrega todos os seus documentos, carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência, né? Pode fazer o contrato pré-nupcial, que isso é um assunto à parte, mas você é nesse momento que você vai decidir o regime de casamento que você quer casar. Pode ser separação de bens, pode ser separação de aquestes, enfim, que seria o vídeo para outro momento. Mas é muito importante nessa habilitação, né? Você levar todos os seus documentos e também testemunhas. Quando você vai fazer a habilitação para casar, que eu ia falar em outro vídeo, mas já estou falando, você leva também todos os documentos e pelo menos 2 testemunhas. Eles vão assinar perante o tabelião dizendo que conhece os noivos e que eles pretendem se casar, tá certo? Essas testemunhas podem ser as mesmas no dia do casamento religioso, mas também não precisa de ser o mesmo. Você pode ter uma testemunha no casamento religioso e outra testemunha no casamento civil, tá? Nada impede que você mude de testemunha, não, tá bom? É suficiente que você mande, né, na data, você manda certinho lá que vai ter o mesmo efeito, tá certo? Todo o casamento, quanto o casamento civil, quanto o casamento religioso, eles estão sujeitos à habilitação. O que é isso? Você vai procurar o cartório, assim como você na igreja também, você vai apresentar, que na igreja tem o chamado batistério, né? Que é o certidão de batismo, que você é batizado e você quer agora se casar. Então você muda, né, de situação, você passa a ser casado ou casada, certo? Mas você também faz habilitação, que na igreja católica, pelo menos eu conheço, tem que eles fazem um aviso antes, acho que um mês, tem um nome que eu esqueço agora, né? Ele relata, amanhã vai se casar Antônio com Maria, né? A igreja faz esse aviso, né? Uma espécie de aviso público, né? Por quê? Porque se a pessoa é casada, ele vai lá e denuncia, aparece lá e diz, olha, esse cabra aí safado aí está dizendo que quer casar com Maria, mas ele já é casado, eu conheço a mulher dele. Então esse casamento não pode ser realizado. Por isso da importância da publicidade, né, dos atos,
de casamento, que é para evitar a fraude, evitar a má fé, né? Porque tem muita gente que casa num estado, vai e casa no outro. Então, como os arquivos não se comunicam, então corre esse risco de uma pessoa casada casar mais de uma vez, né? Isso é crime e além de ser antiético, né? Toda habilitação tem validade de 90 dias, né? Você vai ao cartório, você diz assim que quer casar, o tabelião vai oferecer um requisito, validar, e depois que ele te der a certidão de habilitação, você tem 90 dias para casar. Se você não casar por algum motivo, você faz a habilitação de novo, né? Aí você casa novamente, tá certo? Você casa, né? Não é casa novamente, tá bom? Caso, se o casamento religioso for realizado sem as formalidades do casamento civil, ele não é nulo, ele prevalece na igreja católica ou na igreja evangélica. Basta que você pegue os documentos e faça a habilitação, né? Você, o pároco, o pastor faz a certidão que você casou e leva para o cartório e depois de homologada a habilitação ele passa a ter valor civil também, tá? A invalidação do casamento, então só pode invalidar um casamento civil o Poder Judiciário, tá? E também nos cartórios. Quando as pessoas não têm filhos ou não têm filhos menores, pode fazer escritura de divórcio, né? Da dissolução do casamento, né? No cartório. É mais barato e mais fácil, né? Então, e você pode casar de novo, até com o mesmo noivo, com a mesma noiva. Se você se divorcia, você se arrepende e você vai casar de novo. É mais barato, tá certo? Você se divorciar e casar de novo, tá bom? Mas divórcio é outro, eu falarei numa outra oportunidade. A invalidação do casamento. Suponhamos que o casamento religioso seja anulável ou anulado. Anulando o casamento religioso, que está de acordo com cada religião, né? A religião católica tem o código canônico, que eu conheço pouco. Não é mesmo? Tem pessoas que são especializadas em direito canônico, que é o direito da Igreja Católica. Agora, as outras religiões, eu não sei se tem um direito específico, ou se eles usam o canônico também, né? E aí a Igreja Católica anula o casamento, mas você não anula o civil. Você anulou na Igreja Católica, ou na Igreja Presbiteriana, ou na Igreja Testemunha de Jeová, que acho que não é igreja, eles chamam de salão, desculpa. Testemunha de Jeová é salão. Você casa. Ele pode anular teu casamento, mas você não anula o civil. O anulamento do casamento, a anulação do casamento civil é competência do Poder Judiciário, tá certo? Caso um dos nubentes já for entre a habilitação e já seja casado no civil, ele não pode casar de novo, nem no religioso, tá certo? Então é importante essa observação, tá? O casamento ele pode ser feito também por procuração, né? Suponhamos que eu tenho minha noiva em Brasília, né? Eu tenho uma noiva em Brasília, mas eu estou em Pernambuco. Eu não tenho condições de ir. Marquei o casamento dia 14 de julho, né? Aí eu vou aqui o cartório de Santa Cruz, digo, olha, eu quero passar uma procuração para que fulano me represente lá no dia do meu casamento. Então eu passo uma procuração para meu amigo que mora em Brasília, ou não, não precisa ser meu amigo, basta que seja pessoa a ser responsável. Eu chegue lá, né? E ele vai, comparece ao cartório e assina por mim. Eu estou casado de qualquer jeito. Tá? É muito importante, eu não vou entrar nesse detalhe, de procuração, anulação de procuração, porque eu acho que a informação que eu quero é dar assim, tipo assim, né? Casas por procuração, você não precisa estar no dia do casamento. Suponho que você trabalha no Rio de Janeiro, mas quer casar aqui em Taquaritinga do Norte, você não precisa se deslocar do Rio, né, para vir casar. Você pode passar uma procuração, a pessoa que te representa, você casa, aí você vai passar a lua de mel no Rio, vai para Recife e voa para o Rio de Janeiro e sua lua de mel lá em Araruama, em São Pedro da Aldeia, esses lugares maravilhosos que o Rio de Janeiro tem, tá bom? Tem um casamento é um casamento também extremamente importante, principalmente na época que nós estamos vivendo, né? O casamento nuncupativo ou in extremis. O que é isso? Esse nome tão bonito, né?
que é o seguinte, por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia. O coronavírus está matando 2.000, 3.000 pessoas por dia. Suponhamos que eu marquei um casamento para dia, sei lá, dia 15 de julho, né? Mas eu contraí, peguei a Covid amanhã. Aí eu amanheço doente, vou para o hospital e o médico diz, olha, seu pulmão está 80% comprometido, você pode morrer em 48 horas. Aí eu digo, mas meu Deus, eu tenho que casar, eu amo aquela criatura e eu vou, né, eu não posso deixar de casar, porque o casamento é uma questão de honra, uma questão que gera direitos sucessórios, né? Isso aí é muito importante a questão do casamento, porque não é somente casar, é o que o casamento gera. O casamento gera, primeiro, é a união de vidas, né? Você se torna um, não é mais dois, você não é dois, é um quando você casa, porque é você e sua esposa e você e seu esposo, tá certo? Então você tá vendo que vai morrer, mas você não quer deixar a sua noiva abandonada. O que é que você faz? Chama três, seis testemunhas, vão ao hospital, ouvem a minha vontade, dizendo, eu quero casar, eu tenho um casamento marcado para dia 15 de julho de 2021 e eu preciso, mas eu posso morrer antes, mas eu quero que vocês vá ao juízo e relate a ele a minha última vontade. As pessoas vão, essas seis testemunhas, não pode ser parente, tem que ser de pessoas independentes, não tem grau de parentesco, vão ao cartório, ao juiz e diz, olha, nós ouvimos do doutor Antônio Martins que ele deseja casar com fulano no dia 15 de julho, sei lá, na cidade X, né? É, mas ele pode morrer a qualquer momento, ou se é que já morreu, né? Aí o juiz ouve aquela testemunha e homologa que aquele casamento tem efeito jurídico para todos os efeitos, né? Ele passa a ser um casamento verdadeiro. É engraçado que ele não ouve a noiva, mas ouve as testemunhas. Se eu não morrer de Covid, eu escapar, por exemplo, né, eu vou ao juiz e digo, olha, eu não morri, graças a Deus escapei, mas eu confirmo o casamento. Então o casamento continua válido para todos os efeitos. Se eu disser que não quero me casar, o juiz também não vai, aquele ato perde o efeito. Eu posso, entendeu, pagar alguma coisa porque eu enganei a justiça, né? Eu preciso de... tem assim, o casamento putativo. O casamento putativo, esse nome assim, não é feio não, viu? Não associa a outro nome não, que não tem nada a ver. O casamento putativo é o seguinte, duas pessoas, eu sou casado aqui em Itaquaritinga do Norte, aí vou para o Rio de Janeiro, chego lá e digo, olha, eu arrumo uma namorada e quero me casar, mas eu não digo para ela que sou casado aqui. Aí eu faço a habilitação, os arquivos não se comunicam, o cartório de Rio não vai consultar o cartório de Itaquaritinga, eu estou descumprindo a lei, eu não posso casar, porque eu já sou casado. Esse casamento, se a minha noiva não sabe, eu enganei, para ela o casamento fica válido. Para os filhos dessa relação, o casamento é válido. O casamento é nulo para mim, que usei de má fé. Tá certo? Isso é o casamento putativo. Tá bom? O casamento homossexual, também as pessoas podem casar. A Constituição de 88 ela não previa. Dizia que o casamento é a união de duas pessoas, homem e mulher. Tá? Mas como os tempos mudam, hoje em dia homem com homem, mulher com mulher também pode se casar. Houve uma reforma constitucional sem a modificação do texto. Se você pegar lá o artigo 226 da Constituição, vai dizer que o casamento é entre um homem e uma mulher, mas tem uma decisão do STF autorizando que os homossexuais podem se casar. É claro que no casamento civil. O casamento religioso vai levar séculos até que as religiões tomem essa decisão. Só quando eles assumirem que tem muitos homossexuais também nas igrejas, em todos os tipos de religião, talvez porque eles sirvam esse preconceito com os homossexuais. É pena, né? Que tenho certeza que isso um dia vai ser normal, tá? Não adianta a gente ir contra a realidade, tá certo? Eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa de ninguém. Eu só estou dizendo que, graças a Deus, a nossa Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal julgou que os homossexuais podem casar, podem constituir família. Isso garante a herança, garante uma série de justiça. O casamento homossexual é um ato de justiça. Porque o que acontecia?
os homossexuais viviam juntos, lutavam juntos, trabalhavam juntos, construíam um patrimônio. Aí quando um morria, a família ia lá e dizia, você não tem direito a nada. Jogar aquela pessoa no lixo, na rua, o outro parceiro, né, ou parceira, e quer que a justiça, o direito não pode negar o direito. Se a pessoa viveu, construiu junto um patrimônio, nada mais justo que quando ela venha a perder o querido, o marido, ou sei lá o que, né? Ela tenha direito à herança, pelo menos direito à pensão do INSS, né? Então, a questão dos homossexuais é mais uma questão de justiça. Eu não vou entrar no mérito religioso. Infelizmente, eu tenho que afirmar, é um preconceito muito grande que a sociedade brasileira tem com relação aos homossexuais. Isso tem que ser quebrado, esse tabu tem que se alterar, porque toda família tem pessoas homossexuais e não são pessoas ruins, não são pessoas que têm um espírito mau. Dentro dela não é o diabo que faz uma pessoa homossexual, ela nasce com essa tendência. A gente tem que seguir a ciência, a gente tem que seguir a ciência antropológica, a ciência psicológica, a ciência psiquiátrica, e é uma realidade, tá certo? Então, graças a Deus, né, que a gente hoje pode assistir aos casamentos das pessoas homossexuais, com todo respeito, graças a Deus mesmo, tá certo? Eu não tenho nenhum rancor, porque eu não tenho preconceito com nada, não me cobre preconceito. Se você quer ser meu amigo, ou seja, é um prazer ser meu amigo. Agora, não me venha com preconceito. De qualquer coisa, de qualquer jeito. Eu não tenho preconceito a nada. Porque quem tem capacidade de julgamento é um só, é Deus. Deus é quando eu morrer, é que Deus vai dizer que se eu errei e que se eu acertei. Se ele achar que vai me perdoar, ele me perdoa. Se não, cabe às religiões. Cada uma religião tem o seu conceito, eu não vou entrar no mérito. Eu respeito, eu acredito que a minha alma ela não vai terminar quando eu morrer, muito pelo contrário, quando eu morro é que eu nasço, né? O meu nascimento começa com a minha morte, tá certo? Eu já vivi várias vidas, tenho certeza disso, mas é a minha convicção. Eu não quero convencer ninguém, não convido ninguém para seguir a minha religião, se é que eu a tenho, tá? Eu estou bem claro, mas eu quero aqui assegurar o meu respeito e graças a Deus a justiça brasileira foi muito bem quando optou por autorizar o casamento de pessoas do mesmo sexo, tá certo? Porque é uma questão de justiça e esse preconceito tem que acabar. A luta do homem no seu processo evolutivo, no seu processo de educação é acabar com o preconceito de qualquer espécie. Enquanto a gente tiver o preconceito como padrão, como meta, como objetivo, nossa sociedade vai ser pobre. Nossa sociedade vai ser um desespero, porque é uma vergonha. Nós, no século XXI, mais de 2000 anos depois de Cristo, a gente ainda tem preconceito, tá certo? Bom, vamos lá. O casamento consular. O casamento consular, você diz, consular vem de consulado, ou seja, o Brasil mantém relações diplomáticas com a Inglaterra. Lá em Londres, não sei se é em Londres, se tem uma embaixada do Brasil em Londres, ou se tem um consulado, um consulado. Né? Por exemplo, embaixadas de todos os países que têm relações diplomáticas com o Brasil têm suas embaixadas em Brasília e consulados nos principais estados, como São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, consulado dos Estados Unidos, consulado da França, da Bolívia. Né? Países pobres da África têm apenas, às vezes, só o consulado, porque ele não tem dinheiro para pagar uma embaixada e pagar um consulado. Então tem uma espécie, às vezes a mesma pessoa é cônsul de vários países, né? Isso é outra questão que a gente não quer me aprofundar nisso não. Mas aí você vai, você está morando na Inglaterra, está morando nos Estados Unidos, você quer casar sobre as leis, sobre a égide das leis brasileiras, você vai ao consulado, faz um processo e você casa lá no consulado do Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tá certo? O casamento de estrangeiro, ele pode optar pelo regime, porque o regime do casamento quem vai regir o tipo de casamento, o regime de casamento, é o local onde se encontram os noivos. Então, se eles se encontram no Brasil, isso pode ser inglês, pode ser americanos, pode ser o que for. Eles têm que casar no Brasil com as leis brasileiras. Caso eles não queiram isso, eles podem procurar o consulado deles e casar nas leis deles lá. Tá? No casamento, por exemplo, eu procuro um consulado. Quem mora em Recife, mas quer casar sobre a égide da lei de casamento dos Estados Unidos, procura o consulado dos Estados Unidos e casa
no consulado dos Estados Unidos. Se ele quiser casar com as leis brasileiras, ele casa em Recife, em qualquer cartório, tá? Desde que ele esteja autorizado a residir no Brasil, com visto permanente e tal, tá certo? Que é outro detalhe. Tá? A questão do que é muito importante, que é a questão da união estável, você buscar a união estável, tratá-la para o casamento, tá certo? O que é a união estável? A união estável é quando duas pessoas ostensivamente demonstram o interesse de viver, de constituir uma família, tá? Então eles vão morar juntos, têm filhos, eles vivem em união estável, eles não estão casados, nem no civil, nem no religioso. Mas o Estado adota, o Estado ampara, isso é família. De qualquer maneira, você constitui uma família. Então, cabe ao Estado e à sociedade, de modo geral, tentar converter essa união estável em casamento. Tem vantagem? Tem. Porque, infelizmente, nossa sociedade é preconceituosa ainda com relação às pessoas que vivem em união estável. Os filhos ficam vindo das beatas evangélicas, católicas, que teu pai vive no inferno porque não casou, ou seja, eles estão prevaricando, eles estão fornicando, né? Eles usam a palavra lá da Bíblia, do Moisés, mas eles não adaptam, não, nem isso. Eles, né? E então criam um certo, para a criança, para o adolescente, né? Na escola, né? Então pode criar uma expressão que eu não gosto, mas pode criar o que chama de caramba, esqueci. Agora, a palavra em inglês ainda, né? Bullying, lembrei. Essa questão dos pais, né? Às vezes não são casados, mas a sociedade faz o bullying com as crianças. Isso é muito triste. Eu não tenho a menor receio de dizer que eu vivi muito tempo de união estável, não tenho o mínimo de arrependimento, muito pelo contrário, fui feliz durante todo esse tempo e tenho certeza que Deus não vai me castigar por isso, porque eu vivi de forma intensa, de forma honesta, respeitei em todos os ângulos a minha ex-esposa e eu não tenho o menor remorso de ter vivido esse tempo. Então acho que as pessoas que vivem em união estável, elas têm que ter respeito uma para com a outra. Se as pessoas vivem nesse respeito, elas estão abençoadas por Deus. Mas essa é a minha opinião. Eu não estou querendo puxar sardinha para o meu lado, não. Eu só quero que as pessoas que vivem em união estável tenham o mesmo respeito, que sejam respeitadas de forma igual como tem as pessoas que são casadas. Tá certo, gente? Então, olha, muito obrigado mais uma vez. Espero que tenha servido dessas informações que eu passei. Eu ainda vou falar muito sobre isso, porque, como eu falei no início, é uma maneira que eu aprendo, tá certo? Quando eu me expresso aqui, eu procuro passar essas informações ficam comigo, tá bom, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima, tá bom?